Olá pessoal, boa noite, é um prazer estar com vocês em mais uma videoaula. Eu sou o professor Rogério Mazzini, para quem não me conhece, e neste momento nós iremos gravar o segundo vídeo sobre aquele assunto da teologia. Teologia é do diabo? Só que, para não ficar algo muito pesado, eu vou jogar tanto no Face quanto no YouTube, talvez Teologia 1 e Teologia 2. Tá? Eu vou pensar. Voltando àquele assunto, tá? O primeiro vídeo, meu cinegrafista teve um probleminha aqui e tivemos um probleminha técnico e cortamos assim sem eu me despedir do outro vídeo. Daí rompeu. Então vamos puxar aí o raciocínio a partir do vídeo anterior, tá? Estávamos falando sobre aqueles pastores preguiçosos que não gostam de estudar e por esse motivo eles dizem que teologia é do diabo, porque daí é uma forma de os crentes, os membros, os fiéis de sua igreja não ir buscar conhecimento. E aí foi quando eu comecei a procurar o texto, né, de Josué capítulo 1 e quando foi quando interrompeu o vídeo aí. Mas vamos lá. Então vamos continuar de onde nós paramos. Como professor eu faço isso o tempo todo. Sempre a continuação de onde nós paramos. Josué, capítulo 1, e o versículo de número 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então Deus está mandando Josué estudar, meditar nas Sagradas Escrituras. Isso significa estudar. Ok? Deus está mandando Josué estudar. Este vídeo me veio a curiosidade em gravá-lo quando um aluno, algum tempo, um tempinho atrás, ele perguntou que tinha vontade de estudar teologia, mas ele tinha ouvido falar que teologia era do diabo. E ele sabendo que eu lecionei teologia durante vários anos, ele veio me perguntar se isso era verdade. Daí eu dei lá uma explicação, ele saiu aí mais tranquilo, né? E parece ter entendido o que eu expliquei. A própria Bíblia manda o cara estudar, tá bom? O senhor está entendendo, pastor, evangelista, presbítero, diácono, cooperador, ancião, apóstolo, bispo. A Bíblia está, ela mesma, como se tratando de um livro, a Bíblia, como livro sagrado, ele mesmo está mandando estudar. A própria palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, está mandando estudar. Veja bem, quando começamos a dar uma olhada
lá em Provérbios. Olha, Provérbios, aqueles que não acreditam na Bíblia como palavra inspirada, aqueles que não creem como palavra de Deus, tudo bem, que tenha a Bíblia como um livro de filosofias, tá? Mas veja bem, Provérbios, no capítulo 3, Provérbios 3, o verso 1 e o 2, está escrito: Filho meu, não te esqueça da minha instrução, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te darão largura de dias e anos de vida e paz. Então, filho meu, não se esqueça do conhecimento, não se esqueça da instrução. É o que o texto está falando. Provérbios 3,13: Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Dependendo da versão, estará entendimento. O versículo 14 do capítulo 3 de Provérbios: Pois melhor é o lucro que ela dá do que o lucro da prata, e sua renda do que o ouro. Aqui está se referindo à sabedoria. Ok? No mesmo capítulo 3 e o verso 20: Pelo seu conhecimento se fendem os abismos e as nuvens destilam orvalho. Filho meu, não te apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Dependendo a versão, no lugar de sabedoria estará conhecimento, mas sabedoria é uma palavra linda, riquíssima, tá? E o bom siso significa bom senso, juízo, ok? Tenha um bom senso. É muito mais fácil ser líder de um monte de pessoas, um grupo de pessoas, um rebanho grande de pessoas que não têm conhecimento. Porque quanto mais conhecimento os membros da sua igreja tiverem, mais trabalho você vai ter. Sabe por quê? Porque o líder, ele tem que crescer de acordo ao crescimento também do seu rebanho. Então, o líder religioso, ele não pode parar de crescer, não pode parar de desenvolver, não pode parar de aprender, porque senão os membros da igreja dele atropelam ele. Vai chegar um momento que tudo que ele falar, os membros já sabem. Não é que ele perdeu a autoridade espiritual, é que o arrozinho e o feijãozinho que ele dá todo dia, requentado, o povo já está cansado. O povo quer uma lasanha, um mocotó, um arroz de forno, uma feijoada, comidas diferenciadas, uma receitinha aí de um prato francês. Então veja bem, olha só, você líder precisa crescer junto, porque senão a sua igreja vai te dar trabalho sim. Então muitos preferem dizer que teologia é do diabo para impedir que os seus membros aprendam, porque se os seus membros vão aprender
e quando o pastor disser é pecado, pastor, é pecado, mas o senhor poderia me dizer, por gentileza, por que é pecado? Então, quem sabe, reivindica. Quem conhece, ele protesta. Quem conhece, quem sabe, ele tem uma visão mais crítica. E crítica não no sentido de ser chato, mas ele tem a capacidade de analisar as coisas. Então, para não ter dor de cabeça com esse tipo de crente aprendendo e fazendo perguntas demais e dando trabalho para o pastor porque ele não vai saber responder, ele prefere falar que é do diabo, que vai para o inferno, e assim os crentes ficam sem estudar, ficam sem conhecer, porque aí fica mais fácil de esse tipo de pastor, dominar boa parte dos membros de sua igreja. E eu conheci várias igrejas assim, que agem assim. E não adianta falar que, com base no que Paulo disse, de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, mas a letra mata e o espírito vivifica. Esta letra está se referindo à lei judaica, lei mosaica. E o espírito vivifica, esse espírito que vivifica é Cristo, através da operação sobrenatural do Espírito Santo na produção da salvação. Veja bem, a letra mata e o espírito vivifica. Ainda torcem este versículo bíblico. Então, até Cristo também já chegou a dizer, lá em Mateus, capítulo 22, versículo 29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Oséias 4,6 diz, o meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. E tantos outros versículos, pessoal, que a Bíblia manda estudar. Ok? Por hoje é só, um beijo, um abraço e até o próximo, se Deus quiser.